Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza, o podcast que existe para trazer os assuntos de dentro para fora. Tudo que a gente precisa debater em sociedade muitas vezes passa batido. Nós estamos na série Mundo Azul Desvendando o Autismo e hoje é o último episódio. E a gente resolveu fechar essa série com chave de ouro, explicando para vocês esse movimento que foi feito aqui, né, durante toda a nossa série e o papel multidisciplinar na vida dessas crianças. O que seria, né, uma equipe multidisciplinar? O que a psicologia tem envolvida nisso? Então fica com a gente que hoje só tem informação muito boa. Vamos lá? Bom, hoje eu estou aqui na mesa com a Michele de Oliveira Silva Bento. Ela é casada, mãe da Larissa, psicóloga clínica, neuropsicopedagoga e tem como hobby... Achei que isso não é hobby não, hein? Mas ela disse que o hobby dela é fazer trabalhos sociais e estar em família. Fazer trabalho social, querendo ou não, é uma extensão do que a gente já faz, né? E eu estou com a Silvanice, que está na sua dobradinha. A Silvanice Neves, casada, tem um casal de filhos. Ela é psicóloga clínica, terapeuta ABA, suicidologista, pós-graduanda em parentalidade. E ela tem como lema sua frase: o sentido da vida está dentro de você. Você só precisa acessá-lo. Eu acho linda essa sua frase que você já falou no outro episódio. E ela acredita que a psicologia é a ciência do amor. Sim. Então, fiquem com a gente, que vocês estão vendo aqui, ó, que tá cheio de amor para dar esse episódio. Muita ciência, mas também muita empatia e humanização, né, meninas? Sim. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. E aí, Mi, tá mais relaxada? Bom, para ela relaxar um pouquinho, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Então, nós temos ali Crave Rosa. Vocês sabem que toda vez eu estou aqui trabalhada no blazer, a Michele também tá linda hoje, mas estamos aqui com a Nice, toda florida. A mulher gosta de roupa, né, gente? Então, eu vou falar da craverosa.story. Crave Rosa tem loja tanto em Suzano como em São Miguel. E fiquem por dentro dos stories, porque elas estão montando, ó, vários looks de Natal. Aproveita aí o final de ano, então vocês vão ter um look mais bonito que o outro. E lógico que se a gente tá falando de look, a gente vai falar do quê? Dos acessórios. Como a Nice fala, eu sempre estou colorida. E vocês sabem que esses acessórios são brincos de resina do Inspirações JE. Inspirações JE dá 15% de desconto com o cupom do Externaliza, certo? Então sigam as meninas e peguem o seu cupom. Bom, meninas, vamos lá. Vamos começar aqui com um dado que eu quero que vocês já comecem falando aí pra gente. Explica pro pessoal que tá assistindo qual que é a diferença dentro da profissão de vocês. O que é ser uma psicóloga terapeuta ABA e o que é ser uma psicopedagoga. Pode começar nisso. Eu? Para deixar a Michele um pouquinho mais relaxada. É como eu falei, né? Que eu acredito que a psicologia é a ciência do amor. E quando a gente fala na terapia ABA também é uma ciência, né? A ciência que foi desenvolvida para ajudar outras pessoas. E principalmente pessoas no espectro autista. Ser psicólogo eu acho que assim, é você se entregar, é você buscar conhecer a mente humana para ajudar alguém. Né? E a terapia ABA é você ajudar aquele que é considerado como diferente. Então eu acho que é um trabalho magnífico, lindo. A gente fala bastante da terapia ABA para autista, mas ela cabe para várias neurodiversidades, sim, né? Sim. A terapia ABA você pode utilizar em vários locais, em escolas, em escritórios, em empresas, não só em clínicas para autistas, mas ela é mais utilizada no desenvolvimento para crianças autistas. E você, Mia, o que você tem para falar sobre a sua formação? Então, o neuropsicólogo, ele vai trabalhar a questão da aprendizagem, né? E o nosso sistema nervoso central. Então, a gente vai começar a fazer relação, né, a partir dessa ciência, né? Como que a gente vai
desenvolver como ser humano e como a gente vai desenvolver essa aprendizagem. A forma como cada um enxerga o mundo, a forma como cada um aprende, né? Então é mais ou menos por esse lado aí que a neuropsicopedagogia vai trabalhar. Então a gente tem aí um episódio de coisas emocionais e também de aprendizagem, tudo a ver com o crescimento das crianças, né? E na vivência clínica de vocês, como que essas crianças chegam até vocês? Então, a partir de que idade? Como que é esse contato com as famílias? O que elas procuram em vocês? Posso falar, amiga? Pode. Bom, na clínica, no consultório, geralmente, a procura é para crianças a partir de 3 anos de idade. Tem pais que procuram crianças mais novas, mas aí é com alguma suspeita de autismo ou alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala de outros transtornos, geralmente crianças a partir de 3 anos de idade, e a gente encontra muita dificuldade de ter profissionais que queiram aceitar, porque eles são muito pequenininhos, né? Então, para você conseguir trabalhar emoções com uma criança assim, existe muita dificuldade. Agora, o que é mais comum? Crianças a partir de 4, 5 anos de idade, elas chegam no consultório ou nas clínicas, geralmente com algum laudo da escola, né? Que já vem assim, estigmatizado. Uma hipótese. Parece, eles vêm com uma hipótese diagnóstica, mas muitas vezes o que a gente percebe é que parece que é um documento que lá já está preparado e que só vem com o nome daquela criança. Né? Então, às vezes a gente recebe crianças com diagnósticos de TDAH, por exemplo, que a gente percebe claramente que é só falta de atenção mesmo dentro de casa, né? E aí a gente fala para os pais, olha, possivelmente não é um TDAH, porque a gente reúne várias informações e a gente percebe claramente que não é, e os pais não aceitam, porque já veio ou da escola ou do médico. E eu acho que é muito importante a gente entender que quando a criança vai para o médico, por exemplo, para um psiquiatra ou para um neuropediatra, e ela já vai com um documento desses e ela chega até esse profissional, ele vai receber as informações da escola e ele vai receber as informações desse pai e dessa mãe. É o olhar dessas pessoas. Ele vê o comportamento da criança ali na hora, que é um comportamento agitado, então ele medica dizendo que é TDAH. E aí chega até a clínica psicológica, a gente começa a fazer o trabalho e vê que não é. Não é culpa do profissional. É a partir do olhar das outras pessoas que chegam até ele. Né? Então, por isso que é muito importante buscar a ajuda de profissionais. De uma equipe mesmo, de uma né? equipe que possa fazer um trabalho com essa criança antes de diagnosticar. É, aquela fase que a gente chama de investigação. Então tem que ser sinalizado para os pais, senão os pais também não entendem, né? Tem um atraso, tem uma dificuldade, tem que ser sinalizado, mas deixar muito claro que precisa da investigação de todos os profissionais. É o que eu falo, por exemplo, na odontologia em relação a freio oral. A mãe vem e fala, doutora, você já faz a cirurgia do PIC para cortar o freio, mas já passou na fono? Passou na consultora de aleitamento materno? Isso. Vamos passar com torcicolo para ver se esse bebê não tem torcicolo, porque bebês têm torcicolo. Então, você tem que ter toda essa equipe, porque a parte final, o manejo final, é uma cirurgia. Então, a gente tem que ter certeza absoluta do que a gente está fazendo em prol daquela criança. Acredito que na área de vocês também seja assim. Mas, assim, na sua vivência, quem encaminha para você? Quem são os que mais encaminham para você? Geralmente a escola. Escola. Geralmente a escola, né? Reclamação da escola. E às vezes o pai vem porque a escola comentou sobre o comportamento da criança e pede, a escola pede para buscar um psicólogo, né? Para poder avaliar. Então, geralmente é mais das escolas mesmo. E aí já entra na sua parte, né, Mi? Sim. Porque tá totalmente ligado ao processo de aprendizagem daquela criança. Sim. Voltando um pouquinho antes, né? Eu gosto de quando a gente começa a falar na área da saúde, a gente esquece muito dessa parte da prevenção, né? E acompanhando, né, no consultório, a Anice também vai falar um pouco sobre isso.
Por isso que é importante a criança nasceu ter sempre aquele acompanhamento. Porque o próprio pediatra que está acompanhando ali, ele está acompanhando o desenvolvimento da criança, né? E quando essa criança é assistida, é acompanhada, né? As vacinas, tudo certinho, é muito mais fácil de ter um diagnóstico, né? Porque senão esse diagnóstico vai vir só depois mesmo, na hora que a criança começa a aprender, que aí, né, a professora começa a ver que a criança não faz geralmente igual as outras crianças, né? E aí eles começam a entender que a criança pode ter alguma dificuldade, né? E aí que começa a observar que a criança pode ter alguma dificuldade em desenvolver alguma habilidade, né? Uhum. Então, geralmente é na escola, né? Quando não há esse acompanhamento, quando não há essa prevenção. Sim, tem que ter o periódico, né? Isso. O Dr. Pedro até falou sobre isso, que a criança tem que ter um pediatra para chamar de seu. Sim. Então, ele tá acompanhando desde bebê, acompanha todas as curvas, né? Porque aí você pega, se tiver algum parâmetro ali muito diferente, você pega desde o início, né? Sim. É muito importante. E como, em modo geral, como que é o trabalho que vocês realizam com essas crianças? Porque os pais têm curiosidade. Tá, levei pra psicóloga. O que ela vai fazer com essa criança? Como que ela vai tirar essas emoções? Uma criança de 3 anos, a criança vai chegar lá e falar: oi, doutor, eu tô com um problema emocional. Eu não é assim, né? Então, os pais têm curiosidade de saber como que é realizado esse trabalho. É uma delícia. E não gente, só né? quem gosta de criança que fala essas coisas, tá? É uma delícia trabalhar com criança. Michele falou que e não é, porque na verdade tem muitas crianças que é engraçado. Você chama elas, né? Quando elas entram na sala, a gente fala: você sabe o que é psicologia? Aí eles começam a falar, aí eles já começam a falar: é para conversar, né? Então eu não sei disso, mas eles sentam, conversam, é claro, né? Que eles não têm total aquela tensão, não consigam ficar um monte de tempo falando, né? Alguns sim, alguns não. E aí você vai para uma parte mais lúdica para observar, né, Nice? Mas é por isso que eu falei que é engraçado, né? Que as pessoas pensam que não, né? Que a gente vai usar muita técnica. Mas a criança mesmo consegue verbalizar alguma coisa e a observação, né? Como que eu trabalho com a criança? Eu tenho um livrinho que, dependendo da idade da criança, porque assim, a gente precisa estabelecer um vínculo com essa criança, né? Então, quando a criança vem com os pais, eu sempre falo para os pais, porque eles geralmente vêm com uma hipótese diagnóstica já. E aí eu falo para os pais: eu não vou tratar essa hipótese diagnóstica, tá? Eu não olho para isso, eu olho para a criança. Então eu vou cuidar desta criança. E eu tenho um livrinho que é o livrinho da primeira sessão, quando eu estou com ela sozinha. E aí a gente trabalha esse livrinho. Só que esse livrinho, quando a criança ela é TDAH, por exemplo, ela não consegue ficar parada. Porque é um livro pequenininho, porém ele tem muitas páginas, né? Já uma criança típica, que não tem assim um transtorno como um TDAH, senta e se desenvolve ali, rola bem. Né? Mas como que o terapeuta infantil, o psicólogo infantil trabalha com a criança? Às vezes os pais levam e falam: nossa, mas ela só tá brincando com eles. A criança, ela se expressa de 2 formas: brincando e desenhando, né? Então assim, ela não vai sentar, assim, é claro que a Michele falou, mas são crianças com algumas idades específicas. Crianças menorzinhas, elas não vão sentar e bater um papo com você. Elas começam a fazer isso depois que elas criam um vínculo com você, porque enquanto você está brincando, ela está te contando o que aconteceu. A mamãe fez isso, o papai fez aquilo, lúdica, né? E a gente brincando ali, eles vão contando. Até crianças autistas que são comunicativas, elas contam as coisas que elas fizeram. Mas é brincando e é desenhando, porque no desenho, a forma como ela desenha, os rabiscos, as cores que ela usa, aonde está esse desenho, se o desenho está flutuando, se não está, a posição do sol, a posição da nuvem, tudo isso mostra para o terapeuta o que está acontecendo na vida daquela criança. É assim que, mas também não é assim: eu pego um desenho da criança e eu já sei o que está acontecendo. Não, eu preciso conhecer um histórico, eu preciso acompanhar, fazer um acompanhamento para a gente poder chegar a uma hipótese diagnóstica
ou a certeza de alguma coisa, mas de fato e bater o martelo. Então, é isso. Vão ser várias sessões, né? Sim. Nunca vai ser uma sessão. Não, nunca será. Em nenhum caso, nem no atendimento infantil e nem no atendimento com adulto, com adolescente, nunca é uma sessão só. A terapia não é miojo, que fica resolvido em 3 minutos. Que é o que as pessoas querem, né? Ainda mais no mundo imediatista que a gente vive, é o que as pessoas querem. E é difícil para elas entenderem também todo esse processo pedagógico, né, que a gente vive. Eu, por exemplo, lá no consultório, os pais sabem, eles vão chegar ali, vai ter um ambiente acolhedor, então vai ter toda a parte lúdica, a gente faz ali o preparo da sala antes de receber o paciente, a cadeira já não é da mesma cor da cadeira dos adultos, a gente coloca o desenho que essa criança gosta de assistir, e justamente por que a gente prepara esse ambiente? Para receber e tentar condicionar essa criança, porque imagina o que é o atendimento infantil, aquele motorzinho dentro da boca de uma criança. Então a gente prepara, sente como é aquela criança. Então tem crianças que são mais dadas, que vão conversar, tem crianças que são mais tímidas, né? Sempre a gente tem essa diferença e a gente sente. Eu sempre brinco que na cadeira do dentista a gente também tem um pouquinho de divã, né? Porque as pessoas desabafam, as crianças acabam falando, contando coisas dos pais. E aí eu já convido vocês a conhecerem a Clínica Nova Odonto. A Clínica Nova Odonto está em Poá e a gente atende de pediatria até atendimento ao idoso, acolhendo, informando e tentando realizar sempre o melhor. Então não deixe de levar o seu filho no dentista. Desconfiou que tem alguma coisa ali na boquinha? Ou, para ele conhecer o ambiente, não ter traumas, leve eles no dentista o quanto antes. E a terapia também faz parte disso. Vocês podem ajudar a gente muito, né? Nessa consulta odontológica. Tem certeza. Muitas crianças que eu olho e falo, eu tô precisando da Nícia ou da Michelle. E você, Mi? Tem alguma diferença nessa abordagem de aprendizagem da Nícia ou não? Não, é a mesma coisa, a gente vai partir, né, da observação, até ela falando, né, dos desenhos, a forma como a criança vai pegar um lápis, a forma como a criança vai se comportar na sala, entende? A forma que você vai se direcionando a criança, se ela consegue, né, seguir aquela direção que você vai dando no brincar, se ela consegue respeitar regras, é a mesma coisa, você vai observando, a partir da observação, você vai observando os pontos principais de funcionamento dela, né? Como o organismo dela vai respondendo aquilo que você vai propondo na dinâmica ali, né? Numa dinâmica mais lúdica. O seu trabalho, ele tá intimamente, então, ligado com a escola. Você troca ideia com a escola ou não? Também. Assim, na verdade, em todo o atendimento, né? Porque a psicologia, ela vai olhar o ser humano num contexto geral. Então, o ambiente escolar é um ambiente que ela está inserido. E às vezes passa muito tempo lá, né? Isso, passa o maior tempo, às vezes, na escola, né? Então, na escola, ela vai desenvolver de um jeito e também vai ser afetada por aquele ambiente. Então, o ambiente escolar faz também parte. Mas a aprendizagem não está ligada só à questão da escola. Está ligada na minha forma de viver e como eu vou expressando as minhas funções, né? Então, é um conjunto de fatores que eu vou desenvolvendo, né? Que, é claro, a escola, ela vai organizar toda a nossa maneira de pensar, né? Que nem, vamos supor, eu vou montar um quebra-cabeça. O que eu vou fazer? A gente joga lá o quebra-cabeça, as crianças vão pegando, né? Ali. E aí você vai colocando a dinâmica. Olha, vamos formar uma regra. Primeiro vamos virar todos e depois vocês vão ver, né? Você vai facilitando. Então você vai colocando um processo pedagógico mental na criança e você vai vendo se ela vai acompanhando esse processo pedagógico mental, né? Que ela vai levar tanto para a escola, mas para a vida, como ela pensa, né? Como ela elabora as frustrações, como ela elabora desde as amarrar emoções. Um cardaço, né? Isso, as atividades entendeu? do dia a dia, né? Isso. Nossa, e é engraçado porque a gente, como adulto, a gente esquece desse processo, né? Parece que a gente já nasceu, né? sabendo fazer, né? E o cérebro de criança é uma coisa em extremo desenvolvimento, né? Sim. Ô, Nícia, eu vi que você trouxe aí os cordões. Fala um pouquinho deles pra gente. Eu trouxe porque sempre que eu trabalho com autistas, eu uso muito os cordões. Até eu saio na rua com os cordões, né? E eu explico muito para os pais e
e para as crianças também, o quanto é importante usar esse cordão. Esse cordão aqui é o cordão do autismo e aqui de outras comorbidades, né? Então, pessoas que têm outros tipos de transtornos, de síndromes, utiliza esse do girassol. E esse daqui é o do autismo mesmo. E aí eu comprei esse que também é do autismo, que eu acho lindo, né? Que tem mesmo. os coraçõezinhos. Ele tem uma cor um pouco... Ele predomina mais o verde, né? Esse aqui predomina mais o azul e o vermelho. Mas eu acho importante a gente falar desses cordões porque é conscientização. Então, foi necessário desenvolver esses cordões para que as pessoas aprendessem a respeitar as outras. Porque o que a gente vê nos cuidadores, nos pais de crianças autistas? Um sofrimento muito grande porque as pessoas não conseguem entender o comportamento daquela criança na rua, né? Então, às vezes sempre a gente... está em julgamento, né? Ai, tá Sim, fazendo sim. birra? Isso, Por que caiu no chão? Isso, exatamente. Então, assim, os olhares também, né? Às vezes a criança tá gritando ou tá indo bater no pai ou na mãe e grita, ou se joga no chão, né? E aí as pessoas não sabem que é uma criança autista, né? E às vezes ficam olhando e acaba a mãe sentindo vergonha. Então é muito importante o uso do cordão, tanto para as crianças quanto para os pais, para os responsáveis, para que as pessoas se conscientizem e comecem a respeitar e mudar o olhar, né, para essas situações. Então, por isso que também tem o do girassol, porque não é só de autistas que a gente fala, a gente está falando de criança, a gente está falando de ser humano, de pessoas que precisam ser respeitadas, né? Todo mundo merece respeito, mesmo com suas diferenças. Por isso que eu acho importante e eu trouxe para os pais conhecerem, para aqueles que não sabem, veem, mas não sabem exatamente o significado, é isso. E eu já atendi, Onice, pais que têm vergonha de usar o cordão, né? Porque acha que, de certa forma, eles estão sendo apontados, né? Que vira, então esse daqui eu já sei que tem um espectro autista. Mas é importante a gente dizer que a sociedade, a gente falou sobre isso, né? Em todos os nossos episódios. A sociedade precisa entender que o autismo não é um mundo à parte. Que eles estão vivendo no mesmo mundo que a gente. Então, cabe a nós, como pessoas típicas, estudar, se informar e deixar de ignorância. E quando eu falo ignorância, não é ligado a estudo, né? Ignorância, assim, de atitude mesmo, de crenças, né? De preconceito, exatamente. De preconceito. E tem muito, né? A gente até conversou num episódio sobre a diferença de como é tratado o autismo nível de suporte 1 para o nível de suporte 3. Porque as pessoas tendem a dizer assim, então ele é nível de suporte 1, então, ele é igual aos outros, né? Como se o 3 fosse muito mais potente do que o 1. E todos têm as suas características, todos têm as suas deficiências, né? E tem que ser respeitado. Algumas limitações, eu tive uma amiga que ela descobriu o diagnóstico, ela já estava com 28 anos, né? E eu acho engraçado falar sobre isso, e triste ao mesmo tempo, porque a gente como sociedade realmente, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de preconceito, a gente tem que bater sim nessa tecla, não é mimimi. Eu lembro que a gente convivia com ela e ela tinha aqueles comportamentos, sabe aquela roda que você faz uma piada e ela é a única pessoa que não entendeu? Então ela tinha algumas coisas assim. E ela contou depois pra gente por que ela foi atrás do diagnóstico. Porque ela, desde criança, se sentiu à parte do mundo. Ela sempre se sentiu diferente. Então, por exemplo, ela falou pra mim que ela nunca sabia lidar com a maldade humana. Ela não entendia, por exemplo, falas maliciosas, que todo mundo falava, pelo amor de Deus, você não entendeu? E aí, ela contando isso pra gente, a gente foi refletindo em quantas coisas a gente fez. Em quantas vezes a gente falou, nossa, você é estranha, hein? Por que você fala desse jeito? Não acredito que você não percebeu. Então, realmente, é um comportamento que a gente precisa repensar e mudar, né? Como sociedade. E realmente começar a perceber. Tem alguma coisa ali
que não está casando tem alguma coisa para ser investigado. O Dr. Pedro falou muito sobre isso, né? Que existe padrões de comportamento e que se tem alguma coisa que está muito fora da curva, precisa ser investigado. E não importa a idade, né, Nice? E às vezes não está nem muito fora da curva, mas está fora da curva. Sim, e prejudica tanto a vida da pessoa. Porque existe o desenvolvimento infantil e, né, Michele, tem o tempo do desenvolvimento, tem o comportamento que a gente espera dentro de determinada idade da criança. Se está fugindo disso, a gente tem que olhar, né? Olhar com mais atenção. E aí, uma pessoa ou outra indica, fala, né? Procura um médico para essa criança está fazendo isso diferente, né? Às vezes a família até se ofende, né? Isso. Então, assim, às vezes é uma coisa simples. Eu tenho uma tia que é muda e surda. Ela já tem mais de 60 anos, mas quando ela era pequenininha, a minha avó não havia percebido, minha mãe contava pra gente. E alguém percebeu que quando chegava, ela não via, ela não percebia que a pessoa chegou. Então, ela só olhava e respondia qualquer coisa quando chegava perto dela. Aí falaram, vai buscar ajuda. E aí descobriram que ela era muda e surda. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa observar o comportamento da criança. Tá fora da curva, mesmo que seja um pouquinho, vamos buscar especialistas para poder identificar o que pode ser. E tem muitas coisas, Mi, que a gente pode ajustar, né? Sim, no meio isso é do cuidado, caminho. né? É o cuidado com o outro, né? A forma como eu observo o outro e como eu me coloco no lugar do outro, né? E cuido do outro, né? A gente está falando de preconceito e geralmente é uma coisa que atrapalha muito num diagnóstico, né? No procedimento que você vai, na intervenção que você vai ter na clínica. É a não aceitação, né? Porque em tudo, a gente vai observar, né, Nice? Você vai observar porque está acontecendo, né? Então, esse olhar no outro, né? Que é o que hoje, né? Tantas coisas está tirando de nós, né? Esse olhar no outro, né? Eu queria que vocês falassem um pouco em relação à infância e à área de vocês sobre as telas. Né, sobre a influência das telas. Lembra que a gente falou no episódio pouquinho, né? O quanto isso está piorando, né? A vida dessas crianças e quais recursos que vocês veem para tirar um pouco essa tela. Fala um pouquinho, Mi. Então, eu gosto de trabalhar muito com conscientização, mesmo com criança, né? E eu explico muito para eles, né? Que quando a gente está ali no celular brincando, né? Geralmente, é uma coisa também que eu acho legal a gente falar e entender. Que depois da pandemia, as crianças começaram a ter vida social dentro, né, do celular, né? As crianças também, né? É difícil de entender isso, mas acontece, né? Sim. E a gente precisa entender isso também, né? Só que quando a gente está na frente do celular, nós não estamos só pensando, né? Tá acontecendo uma reação química no nosso organismo, né? Por isso que a gente está vendo hoje muita mudança de comportamento devido a isso. Por quê? Você está jogando um jogo ali de adrenalina, de matar, vamos supor. Aquela adrenalina está sendo liberada, só que você não está utilizando aquela adrenalina. Você está sentindo tudo aquilo ali. Como é que você vai levantar depois de jogar aquilo ali? Você vai estar mais estressado, mais com raiva. Então, isso, né, vai mudar o seu comportamento. Vai começar a provocar uma reação química, né? E por outro lado também, ele vai fazer você sentir prazer em certas coisas que você vê, né? Por isso que a gente vai se habituando, cada vez é mais tela, né? Então, o que eu faço, né? Eu tenho conversado muito com as crianças, olha, vai mudar seu comportamento, vai fazer você ficar assim, que emoção que você sente depois que você joga isso, aquilo. Aí eu converso, né? Eu sei que você tem seus amigos lá, mas você tem que começar a pensar de que maneira que você quer, né? Isso interfere no seu desenvolvimento, né? Você ainda tá formando sua psique, ainda tá entendendo as coisas. Você já vai ter uma emoção mais alterada. E aí, o que eu trabalho? Essa autoconscientização deles começar a perceber como eles funcionam, como que ocorre nessa essa maneira que eles funcionam. E aí, eu vou falando. E é muito engraçado que quando é na outra sessão, eles mesmos trazem, né? Eles falam, essa semana eu consegui diminuir, né? Eu percebi que eu fiquei mais calmo. Então, eu sempre parto de uma psicoeducação, né? De esclarecer para eles o porquê, o que acontece, né?
Mas hoje, um dos maiores problemas são as telas. E como que é em relação a essa conversa com os pais? Porque vocês têm que ter essa conversa, né? Com os pais. Como que fica isso? Eu falo porque, nossa, na odontologia tem vários assuntos que são complicados da gente tocar, porque você tá mexendo no núcleo familiar, né? Então, você vai falar, por exemplo, do acesso ao açúcar, que as crianças hoje têm acesso, e já existem estudos também falando, né, do poder do açúcar no cérebro, e aí a gente pega crianças com menos de 2 anos que já consomem açúcar. Então, eu sei que a gente mexe ali nas feridas dentro daquele núcleo familiar, dentro daquela casa. Mas no caso de vocês são obrigadas, né? Eu posso dar só uma pincelada ali. Vocês não. Vocês são obrigadas a mexer nessas feridas, né? Sim. Como que vocês lidam com isso? O uso das telas também pode desenvolver alguns transtornos. Sim. Né? Então, assim, esse excesso de telas pode desenvolver o TDAH, pode desenvolver transtorno depressivo, pode desenvolver o transtorno de ansiedade. Então, é necessário ter um tempo... Controle, né? Controle, exatamente, para o uso das telas, entendeu? E quando os pais chegam, né, e eles trazem a criança ou o adolescente, geralmente eu coloco todos juntos, né, eu não separo, assim, no primeiro contato, e aí eles vão trazendo as queixas de tudo que está acontecendo. Quando se fala de uso de tela, e não é só o celular, o computador, mas a televisão, qualquer coisa eletrônica, eu oriento inicialmente que seja desligado 2 horas antes de dormir, né? Além de ter um tempo para uso, os pais controlarem isso, eles desligarem as telas 2 horas antes de dormir para que a mente já comece a descansar. A gente precisa desse descanso, porque senão você dorme, você vai dormir e ali, ó, continua bombando tudo, entende? Tem crianças que acordam de madrugada e ligam o celular. Tem adultos que fazem isso, imagina crianças, né? Então eu oriento a todos deixarem o celular lá na sala. Né? Ninguém ter acesso, nem a mamãe, nem o papai, nem os irmãos, ninguém. Não é só ele que está ali. Ninguém ter acesso porque prejudica todos. Eu também falo da questão do escuro. Tem muitas crianças que vêm para a clínica, eles dormem com a luz do corredor acesa, né? E aí eles falam, mas eu gosto, né? E aí eu explico. Se tudo estiver escuro, você não vai ver nada, então não tem como você se assustar. A gente só se assusta com alguma sombra, com alguma coisa, se tiver uma frestinha de luz. E para nossa mente descansar e a gente não enlouquecer, a gente precisa dormir com tudo escuro, muito escuro. Então eu oriento os pais também a começar esse processo de mudança. Porque é necessário para que essa criança... Porque só o remédio... vai no psiquiatra, vai passar o medicamento, só o remédio não vai resolver. Precisa ter isso mudanças. Tanto crianças típicas como atípicas. Sim. Porque às vezes os pais ficam naquela, é porque meu filho tem isso. E não, no final das contas são só crianças, né? Todas são crianças. Eles vão ter a especificidade deles de aprender aquela coisa da forma deles. Mas eles têm essa capacidade de conseguir, né? Você vai desenvolvendo ali, que eles vão desenvolver as habilidades comuns. Às vezes o entendimento, né? Às vezes não precisa nem ser uma criança atípica, mas tem crianças que não entendem da forma, né, que a sociedade costuma colocar como normal, né? Ela vai ter um funcionamento diferente, mas não significa que ela não vai aprender. E eu acho que cabe a gente falar, né, que para os pais ou para os cuidadores, que não necessariamente são os pais, que os pais às vezes estão fora trabalhando, é fácil você dar a tela para a criança, né? Sim. Porque a criança vai ficar ali entretida na tela e não vai te dar trabalho. Sim. Né? E as crianças, elas precisam de socialização, de brincar, sabe? É brincar com o pé na terra, de brincar e brigar com um amiguinho, de se sujar. A criança precisa disso, ela precisa de socialização, a gente precisa voltar àquele tempo de pular corda, de amarelinha, de bolinha de gude, entende? De sair
correndo na chuva e se molhar toda. As crianças não têm isso mais, elas têm telas. Por isso que o mundo está tão estressado. E muitas das vezes elas não saem daquele quadrado que é o apartamento, Sim. né? Eu vejo muitas crianças que chegam pra mim, ai, doutora, ela tá em investigação de TDAH. E aí eu olho, assim, a energia da criança, eu penso, gente, essa criança tá precisando de um parque. Ela não tem onde gastar a energia dela. Então, por isso que ela vem aqui no consultório e põe um consultório abaixo. Porque é o momento. Ela usa a cadeira como escorregador, ela desce, ela sobe, ela pega. Sim. E eu olho e falo, escorrega gente... mesmo, né? Escorrega! Elas chegam pra mim e falam, nossa, tia, você tem um escorregador aqui e tal. Mas é o que eu falo, a criança... Gente, as crianças estão gritando. Pais, entendam isso. As crianças estão... Elas são só crianças gritando. Eu quero meu pai chutando uma bola comigo. É isso que eu ia quero falar. minha mãe andando de bicicleta Não é comigo. só brincar com criança, né? Exato. Mas é o pai brincar ali também. Nossa. Uma coisa que a Anice faz muito, eu faço muito também, a gente joga muito com as crianças, né? Mas jogo, sabe aqueles jogos que a gente sempre teve? Dominó, Dama, xadrez, né? Isso, aquele palitinho, Eles sabe? adoram. Ali você tá colocando, implantando comportamento, ali você tá implantando regras sem ser aquela coisa impulsiva, sabe? Sim. Que a criança, ela vai entender que eu preciso respeitar o tempo da Anice, entendeu? Que não é toda vez que eu vou ganhar, que ali ela vai aprender a levar o não. Analisando Então as isso é frustrações, importante, né? né? Mas hoje os pais, eles não querem mais ter esse tempo. E eu falo que isso é um tempo de qualidade, né? Sim. É um tempo que não vai voltar, né? E que é essencial para as crianças, né? Mas, Ju, a gente está falando aqui muito, assim, da psicologia, do trabalho, do psicólogo, né, infantil, que é um trabalho muito bonito, eu acho que é muito válido. Algumas pessoas não entendem por que a criança, porque não é só a criança com um transtorno. Às vezes a criança, ela não tem transtorno nenhum e os pais, alguns pais levam para terapia, né? Por quê? Gente, se a gente trabalhar a parte emocional dessa criança, se a gente ensinar essa criança a perceber as coisas e a se comportar e para viver de uma forma leve, ela será um adolescente que não vai trazer problemas, que não vai se sentir mal no meio da sociedade e vai ser um adulto mais saudável também. Sim. É muito importante a gente falar isso sobre a terapia infantil. Terapia infantil não é só brincar. É um trabalho muito especial. É um trabalho muito minucioso, importante. Prevenção minucioso. também, né? Sim. Mas eu acho importante a gente falar também do trabalho do dentista infantil, né? Sim. Porque a gente está falando aqui da nossa parte da psicologia, mas e a sua? Porque eu vou ser sincera, detesto em dentista. Só você, né? Como que eu não gosto de traumas, dentista, né? E eu vou falar pra criança, não vai, porque é super Mas legal. esse é o meu principal problema hoje, né? Eu sempre falo dos pais traumatizados. Então, a gente tem o termo na odontologia que chama odontofobia, medo de dentista. E o que eu mais enfrento hoje são pais que entram com as crianças nesse consultório, aí vê toda enfeitada e já pensa, né? Bom, é diferente da minha época, que a minha época era abre a boca, né? Sim. Mas eles têm aquela ansiedade e aquilo que aconteceu com eles, eles carregam pro resto da vida. Sim. Então, muitas das vezes eu anestesio criança, eu faço tratamento em criança com os pais chorando, olhando pra mim chorando. Tira os E pais a da sala, criança Não tá sentindo Então, nada, não né? posso. Já Não teve pode. uma experiência totalmente E as diferente. crianças estão lá assistindo desenho, estão com óculos, estão prestando atenção em outras coisas e os pais estão lá em sofrimento, sabe? Então, é bem isso que a gente tá falando. Tudo começa na infância. É uma pena que as pessoas não entendam isso, né? Como vai ser esses adolescentes? Que os pais passam os traumas pros filhos, né? Então, meu trabalho nunca é só com a criança. Sempre é com os pais. E aí a gente tem as resistências, a gente tem pessoas que não entendem a dinâmica, que não concordam. E por isso que eu sempre atendo na frente dos pais. Eu nunca tiro os pais da sala. Embora isso muitas das vezes prejudique o meu trabalho. Porque é o que eu estou falando. Muitas das vezes eles interferem. Tá doendo, a criança nem falou que tá doendo, mas tá doendo, né? Então, acho que nessa fase pra vocês é um pouco mais tranquilo, né? Papai, aguarda lá fora. Depende, né? Esse tranquilo.
Eu acho que na questão do dentista, eu acho que o que é o pior do dentista é o barulho do motor. Eu acho que eles precisam inventar alguma coisa que não tenha aquele barulho. Já está sendo estudado, né? São duas coisas. É a injeção, que a gente põe a pomada. Olha, eu falo que hoje, com os anestésicos que a gente tem, com as agulhas finíssimas que a gente tem, quase não sente, a criança quase não sente. O que ela sente? O líquido quando ele penetra. Né? Então, por isso que a gente tem que dar bem devagar para que eles sentam cada vez menos. Mas, por exemplo, eu fiz uma extração de um dentinho de leite esses dias, que a mãe falou, doutora, como assim? Ele nem sentiu eu tirar o dente. Quando ele falou, doutora, mas vai sair, eu já tava com o dente fora fazia tempo. Então, nunca o problema é a nossa parte técnica. A parte técnica, ela avança. Né? As coisas melhoram, ficam mais fáceis. O nosso problema sempre é comportamento. E aí entra comportamento dos pais e comportamento dos filhos. Eu atendo muitas crianças que eu tenho vontade de encaminhar as crianças para um psicólogo e encaminhar já o pai e a mãe junto. E já cheguei algumas vezes em atendimento falar e deixar isso bem claro para os pais. Olha, vocês precisam de ajuda. Porque é isso, eles estão construindo, né? Aquilo que você está falando. É um caminho de aprendizagem. Se esse caminho está sendo traçado com medo, não apaga a luz, dorme na cama dos pais, dentista dói, só vai somando, né? Cada coisa que acontece na vida daquela criança só soma mais uma questão para resolver depois, né? Não tem jeito. Uma coisa que eu falo muito com os pais, né, que falando de desenvolvimento infantil, a gente sempre aprendeu, né, que tem que ensinar a criança a andar, a falar, mas nunca se comportar emocionalmente, né, e se comportar emocionalmente é aprendizado também, que você acabou de falar, né, e parte dessas bases, desses princípios, né, não, a gente vai no dentista porque precisa cuidar do dente, né, porque se você não fizer uma prevenção vai ser pior, né. Sim, eu converso bastante com eles, né, e falo, essa conversa continua depois da consulta. Sim. Então, por exemplo, é muito difícil anestesiar uma criança na primeira vez que ela tá me vendo, justamente porque eu tenho que ganhar essa criança. Então, eu vou brincar, eu vou conversar, eu vou mostrar o bichinho, eu vou mostrar toda essa parte lúdica, mas vai ter uma consulta que eu vou ter que atuar definitivamente ali dentro de um problema. Sim. Então, eu falo, pais, levem esse condicionamento para casa. A dentista é amiga da mamãe, vai deixar o seu dente bonito, usem palavras de reforço positivo, não usem barganhas, aí é um assunto complicado também, né? Sim. Porque o que os pais prometem na consulta para essas crianças, de presente, eu fico assim, eu não falei para você não falar isso? Essas crianças saem com todos os presentes do Papai Noel no final da consulta, viu? Fica mais fácil assim. Eu acho que a nossa geração, e aí eu falo da nossa idade em si, 30, 40, a gente não sabe criar, né? Eu acho que a gente saiu de um extremismo, então era na vara, era batendo, era reprimindo, e foi para uma ponta que não posso falar não, ele tem que fazer o que ele quiser fazer, e aí a gente como profissional fica ali no meio, tendo esse desafio, né? Não tem como. Eu não acho que ele faz o que quiser fazer. Existe a educação positiva. E aí que entra o não falar não, né? Você pega aquela situação comportamental e mostra para ele o que vai acontecer sem falar o não. E modifica esse comportamento. Né? Então, um exemplo, a criança, eu sempre dou esse exemplo para os pais, para poder eles identificarem mais fácil. A criança está pulando no sofá, de um lado para o outro. Você sabe que ela corre o risco de cair e se machucar. Então você não vai falar, desce daí, menino, você vai cair, não faz isso. Não. Você vai chegar até ele e vai falar, filho, vamos brincar sentado? Porque se você continuar pulando de um sofá para o outro, você vai cair. Isso é educação positiva, né? Você para de usar o não, porque o não vai irritar a criança. Porque eu não posso nada. Porque o não é resposta, né? Então, na verdade, você tem que ter um argumento que naquela psicologia infantil faça ela pensar. Isso, explicar para ela o risco que ela está correndo, né? Sem agressividade,
E sem falar, não faça isso, não faça isso. A gente ouvia muito isso. E a gente tinha também só o olhar, né? Então, muitas crianças na nossa época não podiam ser crianças, né? Adolescente não existia. Adolescente é um termo muito novo, né? Então, assim, por isso que os estudos mostram que isso não é positivo. Não foi positivo. Né? Existem hoje muitos adultos traumatizados. É os que estão fazendo terapia adoecidos, hoje, né? Por conta do resultado disso. Então, a gente tenta mudar. Sim. A agressividade para a criança nunca é bom, né, Michele? Por quê? A gente está falando do nosso repertório de emoções, né? Que eu vou gerando esse repertório, né? Hoje tem saído muitos estudos que desde a gestação eu já estou gerando esse repertório, né? Então, se você cresce ali uma criança reprimida, que ela até no sentido, né, de como eu vou me lidar com a situação quando adulto, né? Tem crianças que a mãe não deixa fazer nada. Ele é aquele adulto hoje que ele não consegue tomar uma decisão, né? A gente fala, né, que tem um castramento, né, psicológico. Ele não tem segurança, ele não se vê. Uma criança que não é amada, que não, né, que os pais não falam, eu te amo, não abraçam, não dá carinho, ela não vai se amar, ela não vai desenvolver, né? Então, a gente parte desse princípio. A gente também tem que ensinar a criança e saber respeitar, saber ouvir o que ela está sentindo naquele momento. Ela não quer dormir no escuro, por quê? Por causa disso. Tá, então deixa eu te explicar como é que funciona, ela está fazendo né? xixi na cama, por quê? Por quê? Entendeu? Né? E ver mesmo, né? Ouvir, prestar atenção, né? Muitas das vezes ela não vai nem conseguir expressar porque ela não criou ainda, né, esse repertório, mas a gente tentar entender o que está acontecendo, né? E é daí que você, quando você não é ouvido, você, né, é reprimido, o que acontece? A raiva, ela vai, você não vai, né? A criança já está aprendendo a lidar com as emoções, que isso também, né, é importante a gente falar, que é um processo também que vai acontecer ao longo da nossa vida, né? Enquanto eu ainda tô ali até com meus 8 anos, mais ou menos, né, Nice? Eu tô mais na fase lúdica. Mas depois dos 8 anos, eu já consigo separar o eu do outro. E já consigo, né, observar o que o outro faz e começar a ter os meus juízos de valores. Então, tem coisas que eu vou gostar, tem coisas que eu já não vou gostar. Então, aquela fase de repetição, ela passa, né? Isso, de imitação, entendeu? E aí eu vou começar a sentir aquelas emoções. E no que eu vou começar a sentir as emoções, eu não tenho controle ainda. Também que aparece muito na fase da adolescência, né? Que os adolescentes, eles não pensam, eles vão fazendo, né? Os jovens, eles não pensam, eles vão fazendo, porque a adrenalina tá muito em alta ali. Então, esse controle emocional, quando ele já vem sendo ensinado desde pequenininho, né? Que o pai fala, consegue direcionar, né? Não só ouvir, né? Mas direcionar, olha, você não precisa chorar, né? Explica pro papai o que você sente, que aí você conversando eu vou poder te ajudar. A criança, ela vai começar a criar mentalmente outro repertório de lidar com aquela situação que está acontecendo ali. A gente falando aí um pouquinho das crianças típicas. Qual que é a principal diferença que vocês veem nesse desenvolvimento de tudo isso que a minha acabou de falar nas crianças atípicas? Elas não conseguem fazer essas conexões? Elas não conseguem formar essas opiniões? O que é mais marcante numa criança típica? Para a criança típica, ela tem mais dificuldade mesmo, ela tem mais limitações, mas também vai depender aí do grau, né? Então, se a gente está falando de TEA, né, o Asperger, que hoje é o nível 1, que é o que você comentou, né, é aquela amiga diferente, né, ela tem percepções, né? Em alguns momentos ela é mais ela não vai conseguir perceber tanto, mas ela percebe. É uma criança quase normal, né, como dizem por aí, mas ela é uma criança que se desenvolve bem, que consegue estudar, que às vezes tem hiperfoco, às vezes não. Sim. Né? Aí, se a gente vai falar numa criança grau 2, é uma criança que já tem mais limitações, já tem mais dificuldades, né? E aí, cada uma delas é muito individual,
Não existe, às vezes ela se desenvolve bem numa área e já na outra não. Por isso a necessidade da supervisão, por exemplo, né? Uma criança atípica, dentro de uma equipe multidisciplinar, ela precisa de uma supervisão, né? Porque cada uma é de um jeito. Então é desenvolvido um programa específico, individual, né? Para cada criança. E aí, como que é feito esse trabalho? Para a gente entender, são feitos testes com a criança, a supervisora ou o supervisor vai lá, aplica alguns testes nessa criança e vê a necessidade de desenvolvimento individual. E aí, ela coloca ali, distribui para todos os outros profissionais, para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para o fono, nutrição, musicoterapeuta, enfim, para o psicopedagogo, bem individual. Depois de um tempo, esse supervisor precisa voltar e retomar os mesmos testes com aquela criança para ver o que ela desenvolveu, né? O que ela não desenvolveu, né? Então, tudo é baseado em relatórios. Sim, exatamente. Acompanhamento. Por isso que a aba é uma ciência, né? Não é um método, uma receita pronta, não, né? Não é. Não tem como ser, porque é muito subjetivo, né? É muito individual de cada um deles. E aí o grau 3, ele não se desenvolve? Sim, ele se desenvolve. É um trabalho mais lento? Mas a gente vai desenvolvendo com a criança mais lentamente, mas vai desenvolvendo. É claro que ela não vai ter o mesmo desenvolvimento da 2 e nem da 1, mas a gente vai trabalhando. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque muitas pessoas acreditam, esse é um autismo de nível de suporte 3, eu posso falar o que eu quiser na frente dele, porque ele não presta atenção, ele nem sabe o que a gente está conversando, e isso é muito errôneo, né? Sim. Porque ele continua tendo ali uma deficiência em algumas particularidades, mas ele faz questão. Por exemplo, quando eu atendo um nível de suporte 3, que vocês imaginam que não é um atendimento fácil, e muitas das vezes chega com uma dor de dente, porque, obviamente, essa mãe vai protelar essa ida ao dentista, então já chega no nível máximo. Muitas das vezes eu vou conversar com a criança, mesmo que ela não tenha uma linguagem não verbal. Sim. Mas eu percebo, às vezes, mas por que você tá falando com ele? Aí a mãe quer atropelar, sabe? Sim. Tipo, doutora, mas é isso, mas... Aí eu começo a desenvolver ali, pego a mão dele, onde tá doendo? Aí ele põe a mão no rosto. Então, eu vejo que até os pais, muitas das vezes, têm essa dificuldade de entender. Com certeza. E é o que eu venho falando nos episódios. Eu vejo muitos pais desacreditados das terapias, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco em relação como é difícil fazer um trabalho... dentro de convênio. Qual que é essa dificuldade? Que é outra coisa que os pais também não entendem. Muitas das vezes tem que pagar essas terapias por fora. O convênio não cobre, ou é aquela briga. Fala um pouquinho, vocês já trabalharam? Como que é essa relação com os convênios? Eu já trabalhei em clínica que só trabalha com convênio, né? Eu acho que existe a dificuldade, que agora está mais difícil, é porque existiu... foi praticado muita fraude, né, com relação aos convênios. Então, essas crianças, elas recebem do médico o relatório de quantas horas elas precisam para determinadas terapias. E aí elas chegam na clínica e aí elas vão em busca desses profissionais. E aí os profissionais estão lá. Alguns com mais facilidade, outros com menos, depende da área. E às vezes ela precisa de 10 horas de psicologia, 2 horas com fono, enfim, semanal. E aí o que acontece? Algumas clínicas, a criança era atendida tipo 5 horas e eles colocavam que foi atendida 10. Então aí começou a acontecer fraudes. E aí isso agora dificultou mais a questão do convênio, por isso que está acontecendo tanto... essas questões de... negativas. Eles começarem a cancelar, né? Só que eles fazem isso também porque eles sabem que esses pais, na maioria das vezes, eles não têm condições de pagar um processo judicial. Mas é bom alertar os pais que, se eles pagam, mesmo com dificuldade, o processo judicial, geralmente em 10, 15 dias é resolvido. É um direito da criança.
eles entram com o advogado que já trabalha com isso, e em 10, 15 dias é resolvido, o convênio tem que voltar a pagar aquelas terapias. A questão das terapias aí é uma coisa muito do profissional, né? Eu trabalhei em clínica e tem profissionais maravilhosos, super dedicados. Agora já tem profissionais que não estão nem aí. E eu acho que o diferencial para se atender uma criança atípica é você amar o que você faz. Você de fato gostar de atender, de trabalhar com aquela criança. Porque se você for pensar só na parte financeira, aí você não vai conseguir desenvolver a criança. Sim. Né? Então você precisa amar de fato aquele trabalho. A gente vê profissionais falando, eu sou psicóloga, então eu ganho pouco. Tal profissional ganha mais, então eu vou me especializar nessa área para ganhar mais. Então esse profissional, ele não está preocupado com a criança, com aquele trabalho, em desenvolver aquela criança. Ele está preocupado com o que ele vai ganhar. Sim. E aí é que está o diferencial. Sim. E é lógico que a gente ama o que a gente faz, mas que a gente merece ser bem remunerado por isso. Eu vejo muito na parte odontológica, muitos profissionais descredenciando de convênio, justamente pela picaretagem assim do próprio convênio, né? O repasse financeiro pro profissional é muito baixo, né? E aí fica difícil você, muitas das vezes, na odontologia, para você manter uma qualidade de material, para você manter um tempo de consulta. Então, enche a agenda, tem lá 30 pacientes para atender, você vai ganhar 10, 15 reais ali num procedimento. Sair exausto, né? É um absurdo. É um absurdo. Né? E eu gosto de explicar sobre isso porque o paciente, ele vem, e eu sempre falo isso, Nice, eu acho que vocês concordam comigo. Se eu me submeti a trabalhar para um convênio, eu tenho que fazer o mesmo trabalho que eu faço no meu consultório particular. Com certeza. Né? Então, você aceitou. É abusivo, eu ganho pouco, mas você foi lá e aceitou. Sim. Então, eu, por exemplo, nunca quis. Porque eu já sabia como que era essa realidade. Provavelmente você também saiu do convênio porque você teve acesso à realidade. Mas isso não significa que eu vou fazer um trabalho meia boca aqui porque eu ganho pouco do convênio, né? Mas eu gosto de explicar para os pais entenderem essa diferença. Então, como que o profissional vai oferecer o produto X se ele tá ganhando Y, se ele não consegue cobrir nem o produto, né? Mas eu acho que tem a ver com o que você falou também. Essa questão de, se eu me propus a aceitar esse trabalho, seja ele qual for, eu tenho que dar o meu melhor. Sim. Eu tenho que dar o meu melhor. Então, se eu trabalho numa clínica e eu atendo particular e eu ganho X, e ali na outra do convênio eu ganho Y, eu aceitei. Por alguma razão eu aceitei. Então eu tenho que fazer um bom trabalho, porque é para aquela criança. Sim. Porque se eu não gosto de fazer isso, eu só faço por dinheiro, até na particular o meu trabalho não será bom. Isso é verdade. Né? Cada vez você vai em busca de mais e mais e mais e nunca tá satisfeito, né? Aí o trabalho, assim, existem profissionais e profissionais, né? Então, os pais, eles conseguem identificar um bom trabalho, né? Sim. Na clínica a gente vê isso. Até porque a gente vê, né? Quantas vezes a pessoa vai atrás do profissional. Sim, eles, né? Aquela na clínica eles vai. Conversam entre eles. Os pais, eles principalmente sabem, crianças né? atípicas, esses pais ficam 3, 4, 5, 6 horas dentro da clínica no mesmo dia. Sim. Então, são vários pais ali, eles trocam ideias, eles falam quem é o profissional bom, né? Eles conhecem o trabalho. Então, o outro vai ficando, né? Agora, como a demanda é muito grande, então acaba que o outro que não gosta de trabalhar bem vai ter alguns pacientes, vai ter agenda cheia também na clínica que aceita o convênio, né? Sim. Mas na verdade o convênio fica mais fácil para os pais, né? Porque o valor no particular é muito alto. Sim. A gente sabe que dentro da realidade, e aí se a gente partir ali serviço público, isso daí piorou mais ainda, né? São filas de espera, assim, de anos para conseguir uma terapia. Como cresceu muito o número, né, dessas crianças, é difícil mesmo, a demanda é muito grande. Sim.
Eu acho que isso também é importante falar, né? Que a gente tem falado muito desse crescimento, né? Mas depois da pandemia também despertou esse cuidado, né? É claro que a gente teve, né? Todo mundo sofreu, sentiu de alguma certa forma, né? Mas também despertou nos pais essa preocupação em investigar, né? E falar, não, ela não é só pirracenta, ela só não chora à toa, né? Eu preciso ver o porquê ela tá chorando, né? E talvez essa demanda, os convênios também não estavam preparados para receber essa demanda, né? Mas eu acho que isso precisa ser, né, olhado, né? Também como está sendo administrado dentro das clínicas, que está desenvolvido esse tratamento terapêutico, porque a criança autista, ela necessita de um olhar diferenciado, né? Sim. Porque toda criança, ela vai se desenvolver a partir do momento que ela vai criar uma confiança ali com o profissional, Sim. né? Até no trabalho de adulto, se o adulto não confiar no profissional, ele não vai entrar em trabalho, né, em um processo terapêutico ali. E a criança também, né? Ela já tem uma demanda específica, né? Ficar trocando de profissional, Isso. né? Isso não vai ajudar a criança também em nada, né? Eu acho que quando a gente fala de crianças, de atendimento para crianças atípicas, não troca muito, assim, de profissional. Até porque tem um monte que não quer, né? Não troca, não. Às vezes, fica um tempo legal. Mesma, né? Geralmente troca mais quando é atendimento clínico. Entendi. Né? Porque o valor é justamente esse aí, é 10, 15 reais por 30 minutos, né? 30 minutos não é adequado para uma sessão terapêutica, né? E aí por isso que troca muito, aí no convênio fica muito difícil, porque os profissionais trocam, tipo, você começou a criar vínculo, depois de 2, 3 meses, você chega na clínica, já não é mais o mesmo profissional. E aí você tem que falar tudo de novo pro outro, porque é sigiloso. Sim. Não adianta, eu vou pedir pro outro profissional passar as informações. Né? Ele não pode. Sim. Existe o sigilo, né? Então, por isso que é mais complicado. Porque o profissional tá ali, tá trabalhando, ganha pouco. Geralmente são profissionais iniciantes que ficam... Às vezes tem alguns que permanecem mesmo, né? Que ficam ali na zona de conforto e ficam muitos anos. Sim. Mas geralmente são recém-formados. É a mesma coisa que acontece na odonto. O que não significa que não vai ser um bom profissional. Eu acredito que muitos que fazem o que gostam vão se dedicar bastante. Só que fica um pouco tempo porque depois surge uma oportunidade para ganhar mais e aí vai para outro lugar. Né? Ô meninas, a gente já tá encaminhando aí pro final. E no final a gente sempre pede aquela mensagem poderosa para quem tá assistindo a gente. Eu queria que vocês duas, cada uma da sua maneira, trouxesse uma mensagem de esperança para esses pais. A gente falou tanto das crianças típicas, falamos das crianças atípicas, falamos da importância dessa equipe multidisciplinar. Eu queria que vocês falassem sobre o processo de alta. Porque essa também é uma angústia dos pais, né? Ai, meu filho vai fazer uma terapia pro resto da vida. Como que vai ser esse processo? Existe uma evolução dentro da terapia? Qual é a esperança que vocês conseguem dar para quem está assistindo? Então, acho que cada uma poderia falar das crianças típicas e a outra das crianças atípicas. O que vocês acham? Pode ser? Fala você, pode falar. Então, olha naquela câmera, porque é a mensagem para eles. Eu gostaria, né, de deixar para os pais, né, acho que é o que eu comecei a falar sobre a prevenção, né? Primeiro, né, cuidados básicos, né, da saúde, né, sempre fazer esse acompanhamento médico, né? E segundo, né, que a gente trouxe aqui falando sobre as telas, né, que é uma forma da gente mudou a nossa forma de entreter as crianças, né? Independente da idade, né? O filho, ele quer o contato, né? Ele quer ter aquele momento, né? E quando a gente tá ali, né? A gente falou muito sobre o brincar, né? Que o brincar não é só para criança, a gente precisa também, né? Nesse mundo de responsabilidades, né? Que as crianças também têm as responsabilidades dela, né? Tem que ir para a escola, tem que cumprir tarefa, tem que tirar nota, né? Eles já têm também bastante coisas que cobram eles, né? Que nesse mundo que a gente tem que desenvolver neles responsabilidades, sim, mas que a gente possa aprender desenvolver o olhar do outro e de estar com o outro, né? De criar memórias, né? De criar nas crianças algo que eles vão lembrar, né? Quando eu era criança, eu brincava com meu pai disso, eu brincava com meu pai daquilo, eu brincava com a minha mãe. Era o momento meu com a minha mãe, era esse aqui, a gente desenhava junto, né? Eu acho que isso vem faltando muito, né?
E é isso que eu quero deixar para os pais, né? Volte a brincar com seus filhos, né? Volte a se interter também com seus filhos, né? E acho que isso é amor, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da criança atípica. Para você, pai, para você, mãe, que percebe que o seu filho tem alguma diferença que no desenvolvimento dele e está sendo tão difícil para você aceitar esse diagnóstico, porque de fato não é fácil. Você tem que viver o luto aí de uma criança que você idealizou, uma criança típica, uma criança saudável, normal, e agora você recebe esse diagnóstico. Eu sei que é possível você querer negar, mas quanto mais você demorar para levar sua criança para as terapias, mais ela vai demorar para se desenvolver. Então, por amor, leve seu filho para fazer as terapias que são necessárias para ele se desenvolver bem. Porque todas essas crianças, elas vão se desenvolver, algumas vão receber alta, sim. Tá? Existem crianças autistas que recebem alta de algumas terapias, então não vai ficar sempre o mesmo processo. Chega na clínica crianças que não falam nada e que depois de um tempo elas estão se comunicando, falando tudo, e a gente percebe a alegria daqueles pais que levam. É difícil, é cansativo, mas é necessário para que seu filho possa se desenvolver, criar autonomia dentro das limitações dele. Então não deixe de levar seus filhos para a terapia. Procure os profissionais adequados, sejam em clínicas com convênio ou em clínicas particulares, mas leve seu filho por amor e também pensando no futuro. Porque no futuro você pode não estar aqui. E aí, como que ele vai fazer? Então ele precisa se desenvolver agora. Não deixe para depois. É verdade. E falando sobre até o que a Anice acabou de dizer, é importante a gente lembrar a importância da rede de apoio. Essa rede de apoio tem que ser formada pela mãe, pelo pai, pelos avós, por quem cerca essas crianças. Mas a gente sabe que muitas das vezes essas mães se sentem sozinhas, são abandonadas às vezes pelo seu parceiro. E o quanto é difícil receber um diagnóstico e você se sentir totalmente sozinha. Então a gente sempre reforça a importância de rede de apoio de fora também. Entre em grupos que conectem com vocês as suas diferenças, as suas vivências, que vocês consigam ter aquela pessoa, sabe aquela mãe que sente o que você está sentindo? Então é muito importante vocês cuidarem também da saúde mental de vocês, porque vai ter processos ali que vão fazer você desabar. Então se conecte a esses grupos, tá? E a gente tem aqui, que a gente falou em todos os episódios, as Mães Atípicas Conectadas. Esse grupo ele nasceu da dor da Lu, que realmente se sentiu sozinha diante do diagnóstico. E aí foi um mundo de descobertas, porque é normal, você vai começar a descobrir um monte de coisa, e é uma coisa atrás da outra. Multidisciplinar, interdisciplinar, vai surgir tantos termos técnicos aí no meio desse caminho, mas você se conectando a grupos assim, você vai ter essa rede de apoio que vai te direcionar tanto sobre assistência, como seus direitos, como agir em determinadas situações. E aí vai ter aquela rede de acolhimento, de empatia, de humanização. É um processo que a gente fala muito sobre a equipe médica, né? A equipe de saúde, a equipe escolar, mas é importante você também se colocar nesse lugar de quem precisa de acolhimento. Acolha o seu filho, mas não esqueça de acolher você. Você também precisa de carinho, você também precisa chorar, você também precisa desabafar. Então esse foi o principal objetivo que a gente teve durante toda a nossa série Mundo Azul, desvendando aí o autismo. E aí vamos deixar aí o logo das meninas, porque eu quero que vocês passem os contatos. Como acham vocês? Vocês estão no mesmo prédio, né? Fala já aí o endereço do prédio. Aí é o logo da Michele. Isso. Eu tô ali na rua Princesa Isabel de Bragança, né? Número 235, no Elbor. Sala 912. E você consegue também me achar pelo Instagram, né? Psicóloga Michele Bento. Certo. E é no centro de Mogi, né? Super fácil, gente. Pertinho da estação de trem. Então é super fácil de chegar. E esse é o da Anice.
Isso, esse é o meu, que é o ponto e vírgula psicologia. Meu site é o www.psicologia.com.br. Meus Instagrams são @silvanice_psi e @silvanice_suicidologia. Então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Lembrando que passou durante o episódio aí um QR Code. Vocês clicando nesse QR Code, vocês vão ter acesso a todas as pessoas que fazem parte, que ajudam esse programa a funcionar e levar tanta informação de qualidade. Não esqueçam, sempre falo, de curtir, se inscrever no nosso canal. Sabe aquela família que você sabe que precisa ouvir tudo o que a gente falou hoje? Então agora é a hora de você compartilhar e mandar esse vídeo para chegar na casa de muitas famílias. Meninas, a Inspirações JE mandou um presente para vocês. Espero que vocês gostem. É um mimo. Ju. E é uma parceira que a gente tem aí que acredita no nosso trabalho e um trabalho sério. Eu fico muito feliz de ter tantos profissionais gabaritados que passaram por aqui, pessoas que, acima de tudo, né, acima da técnica, acima das especializações, são pessoas humanas que realmente querem acolher essas famílias, essas crianças, que é o que a gente precisa, né? Aquilo que você falou logo lá no começo, é um trabalho de amor. Acima de tudo, cuidar é um trabalho de amor. E eu acho que é o amor no seu extremo, né? E eu encerro falando para vocês que uma equipe multidisciplinar faz diferença na vida dessas famílias. Com certeza. Né? E quem sabe nós aqui não tenhamos projetos aí para frente, né? De repente aí uma clínica que surja no meio do caminho, para que realmente a gente consiga. É tão legal quando a gente acha profissionais que falam a mesma língua, né? Sim. Que se entendem e que abrem mão do ego. Ah, eu acho isso, você acha aquilo. Não, é todos trabalhando em prol daquela família, daquela criança. Sim. Né? Então, Quem sabe não, estamos aí. logo teremos notícias sobre isso. E eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que a psicologia é algo que faz parte, é inerente aí da história da humanidade. E se as coisas não estiverem bem aqui dentro, vai ser muito difícil elas ficarem bem fora, né, meninas? Eu acho importante falar que a criança autista também faz psicoterapia, tá? Não são só as terapias ABA, não. Ela pode fazer a psicoterapia individual também. Dá para trabalhar com crianças nível 1 e nível 2 a psicoterapia individual. E é muito importante para elas também aprenderem a lidar com as emoções delas. Então, meninas, é isso. Muito Eu obrigada. agradeço também a oportunidade, né? E falar também, né, que a gente trabalha com psicoeducação, né? Que é muito mais fácil a gente trabalhar com prevenção do que com intervenção. Ótimo. E agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com você também. O que a gente quer é que os pais tenham essa consciência. Quanto mais cedo, tudo que a gente começa antes é muito melhor. Mas se precisar, a gente tá para qualquer fase, né? A gente abraça qualquer fase dessa família e dessas crianças, né? Sim. Então é isso, gente. Terminamos a nossa série. Fiquem com Deus. Que vocês tenham se sentido acolhidos por todos nós que passamos aqui por essa mesa. Um beijo e até a próxima.